Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 34, o seguinte: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Meu irmão, minha irmã, quando enfrentamos tristezas, quando a angústia é a nossa amiga mais íntima, podemos aprender com Jesus a enfrentá-la. O texto que acabei de ler nos apresenta o momento mais angustiante da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi o único este. Ele disse aos seus discípulos: Neste mundo vocês terão aflições. Está em João 16:33. Ele sabia por experiência própria que era exatamente assim. Na profecia do profeta Isaías, aplicada a Jesus, em Isaías 53, versículo 3, o profeta afirma: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o reputávamos em estima. O momento descrito em Marcos, capítulo 14, nos dá lições importantes sobre como enfrentar a dor e a tristeza que, se pudéssemos, evitaríamos. Nós precisamos de um lugar para lidar com a nossa dor. Todos nós precisamos de um espaço para isso. Às vezes, o que necessitamos é um pouco de solitude, solidão. Às vezes precisamos de privacidade, não sozinhos, mas muitas vezes precisamos de bons amigos. Jesus buscou privacidade com amigos mais íntimos, mais chegados, e depois buscou solitude. Ele pediu aos seus amigos que orassem. Em meio às nossas dores e tristezas, precisamos de amigos que orem por nós e que orem conosco também. Todos nós precisamos aprender a orar para que possamos apoiar os nossos amigos que sofrem, orando com eles. Os amigos de Jesus não conseguiram apoiá-lo naquele dia. Não puderam perceber claramente o que Jesus estava vivendo. Talvez pensassem que ele nunca precisasse. Seu mestre, que havia acalmado o mar e multiplicado pães, não iria precisar de apoio. Mas Jesus precisou sim, precisou e pediu esse apoio. Por que pensar que somos capazes de lidar sozinhos com as nossas dores? Se o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor, precisou de apoio? Em meio às nossas dores e tristezas, podemos e devemos buscar a Deus, mas não devemos subestimar a necessidade que temos de pessoas que nos ajudam, de pessoas que nos motivam, de pessoas que, através de suas palavras, elevam novamente a nossa autoestima. Na busca por Deus, nós não temos garantia de que Ele nos atenderá, fazendo o que gostaríamos que fizesse. Mas buscá-lo não deve se resumir a buscar a solução que desejamos. Buscar a Deus deve, sobretudo, ser a experiência de nos vermos acolhidos por Ele, abraçados por Ele, afagados pelo Deus Todo-Poderoso, que nos ama como filhos queridos. Nós sabemos com muito mais clareza que Ele sabe, pois dissemos a Ele como nos sentimos e como está doendo. Jesus orou
e se viu diante do silêncio do Pai. Você já se viu na mesma situação? Não pense que Deus não ouviu, ou que Deus não se importa com a sua dor, ou que Deus não lhe ama. Nunca será fácil para nós compreender as decisões de Deus. Às vezes, simplesmente impossível. Mas em meio às nossas lutas, devemos crer que Ele nos ama. Ao enfrentar dores, procure um espaço para vivê-la e busque o apoio de amigos e, sobretudo, busque o abrigo em Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.